Você está ouvindo Bom Dia Gazeta. Bom dia! Rádio Gazeta M890. Entrevista. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia comemora hoje o Dia do Fonoaudiólogo e também seus 25 anos de existência. Está acontecendo no Vão Livre do MASP uma ação pública. E para a gente saber um pouquinho mais o que vem a ser esse evento, nós vamos conversar agora no Bom Dia Gazeta com a doutora Ana Elisa Moreira Ferreira, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, doutora Ana Elisa, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Gazeta. Então vamos lá, qual que é a importância do fonoaudiólogo na nossa sociedade, doutora? O fonoaudiólogo é o profissional responsável por cuidar da comunicação das pessoas. Nós trabalhamos desde o nascimento das crianças, cuidando da prevenção de problemas, reabilitação e em todos os ciclos da vida, inclusive nos idosos, para que eles continuem tendo suas funções preservadas e a comunicação também. E outra coisa, quais são os principais problemas diagnosticados e que para serem tratados eles necessitam da intervenção do fonoaudiólogo? Nós temos necessidade de intervenção em várias áreas e em todas as idades. Então, os principais são a audição, diagnosticando precocemente problemas para fazer uma reabilitação, uma boa adaptação do aparelho. Na área da linguagem, detectar se o seu filho fala bem, se está falando na idade certa, se está sendo alfabetizado sem nenhum problema. Também temos a área da motricidade orofacial, que vai cuidar das funções de mastigação, de deglução e de fala, tão importantes para a nossa sobrevivência e comunicação. E uma outra área bastante importante também é a voz, cuidando para que os nossos profissionais da voz não tenham problema, não fiquem distônicos, que é popularmente chamado de rouquidão, e que tenha uma boa voz que transmita sua emoção e desempenhe bem o seu papel de comunicação. Então, são várias áreas, trabalhando com criança, adolescente, adulto, idoso, para que sempre preserve a comunicação. O que vem a ser o teste da linguinha? O teste da linguinha é feito no recém-nascido para se observar se o frênulo lingual, que é, quando nós levantamos a língua, nós vemos uma linha que prende a língua ao assoalho da boca. Essa linha, muitas vezes, ela nasce encurtada. A criança com frênulo lingual curto, ela pode ter problemas que vão desde a mastigação, da sucção do seio da mãe, na deglutição, no ato de engolir e posteriormente no ato da fala. Para falar alguns sons, ela pode ter algumas dificuldades. Se detectado precocemente, pode haver uma intervenção prevenindo esses problemas. E o que é considerado um problema de voz no geral? Desculpa, nós estamos aqui no MASP, não é? Num lugar ruidoso. Você pode repetir, por favor? Lógico, com certeza. Eu estava perguntando o seguinte, o que é considerado um problema de voz no sentido geral? O problema de voz, geralmente nós classificamos como uma rouquidão. Então, se a sua voz, você sente um volume muito fraco, sente um ruído durante a fala, pode sentir também cansaço, são coisas que interferem na comunicação. Então, é importante sempre diagnosticar com uma consulta do psicólogo ou com um otorrino, porque essa alteração de voz, ela pode limitar a comunicação com os outros e também na profissão. Nós temos professores que precisam da voz para se comunicar, operadores de teleserviço. E hoje em dia, todos nós trabalhamos, é tão importante
comunicação, uma das primeiras coisas avaliadas nos processos seletivos. E uma voz rouca pode trazer uma série de limitações, que vão desde o cansaço do próprio falante, até mesmo uma dificuldade de ser ouvido, de ser entendido. E, doutora Nelisa, outra coisa, até que ponto a rouquidão ela pode ser considerada normal e, por outro lado, quando é que a gente deve pensar que realmente é um problema, se for diagnosticada sucessivas vezes e que a pessoa tem que estar procurando um especialista? Uma rouquidão ela pode aparecer por vários motivos. Por exemplo, uma gripe, rinite, sinusite, fatores alérgicos. E também outros motivos mais sérios, por exemplo, o câncer. Nem toda rouquidão é câncer, mas o câncer pode ser diagnosticado porque eu percebi uma rouquidão. Então, o que nós costumamos ter como parâmetro é se a rouquidão dura mais de 7 a 10 dias, seja causada pelo motivo que for anteriormente, deve-se procurar um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Porque uma rouquidão, se você abusou da voz, só num jogo de futebol ou um show, mas a rouquidão vai durar 3, 4 a 5 dias. Durou mais de 7 a 10, deve ser investigado para verificar a real causa. Que pode ser ainda resultado de um fator alérgico, do abuso, ou não. E intervindo rapidamente, o problema pode ser mais facilmente resolvido. Bom dia, doutora Nelisa. Aqui quem fala é a Bruna, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem, sim. E quem tem problemas respiratórios normalmente sofrem com a voz também. Como que a pessoa que tem alergia, rinite, sinusite, pode cuidar da voz? Quais são as principais diferenças dos cuidados de quem tem alergia? Fatores alérgicos, ainda mais em cidades grandes, eles são um grande problema realmente. O primeiro é cuidar dessa rinite, dessa sinusite, com tratamento, com frequente, indo ao médico, verificando se pode ser contrabalanceado com os fatores poluentes que temos no nosso ambiente. Também evitar contatos com resíduos, com partículas no ar, com poeira, manter sempre o ambiente bastante limpo. A rouquidão ela pode surgir pelo fator alérgico porque causa um inchaço na prega vocal. Então, a pessoa que tem uma alergia pode achar que é normal ter uma rouquidão. É comum, mas essa rouquidão tem que ser intermitente, ela não pode ser permanente. A rouquidão permanente ela pode estar sendo causada por outros problemas que devem ser investigados. E quais são os cuidados diários que nós devemos ter com a voz? Principalmente hidratar, manter sempre as cordas vocais hidratadas, bebendo água ao longo do dia, porque essa lubrificação ela vai evitar o atrito que uma prega vocal causa contra a outra durante o ato de fala. Também perceber que estamos falando de uma forma confortável. Muitas vezes, quando falamos num local ruidoso ou para uma plateia muito grande, como no caso dos professores, elevamos a intensidade, o volume da nossa voz. E isso causa um esforço para falar. Então, se eu perceber que a minha voz está saindo esforçada, eu tenho que parar, rever o que é que eu estou fazendo. E evitar também fatores irritativos para a voz. E os principais são o tabagismo, o fumo, o álcool e também a má alimentação. Muitas vezes, uma alimentação baseada em alimentos condimentados, pesados, gordura, se alimentar muito tarde durante a noite pode causar o refluxo gastroesofágico, porque é o retorno da acidez do estômago para as regiões mais altas e acaba banhando as pregas vocais. E o ácido sobre as pregas vocais pode ser um fator irritativo. Mas principalmente usar uma voz que sinta ter a voz confortável. Ela fica muito bem
e que não tem não causa nenhuma dor ou incômodo no ato de falar. Certo. E a voz, ela sofre um envelhecimento com o passar do tempo, né? Pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho, esse envelhecimento acontece mais cedo? O que a gente vê é que o envelhecimento vocal, ele é natural, faz parte da nossa natureza, né? A musculatura perde flexibilidade, as cartilagens também enrijecem mais. Então, nós vamos tendo envelhecimento que é natural. O profissional da voz, se ele exercita, como tudo no nosso corpo, ele pode ter o benefício desse exercício, retardando esse envelhecimento e preservando uma voz mais estável, tendo um controle de voz maior na idade avançada. Né? Agora, óbvio, aquele profissional da voz que não toma os cuidados devidos, fazendo um bom aquecimento da voz durante o uso, ajustando o seu aparelho afinador, todo o uso da sua voz por um momento confortável, uma forma confortável, aí ele pode sofrer não só o envelhecimento natural, como também desgaste pelo uso inadequado da voz. E doutora, como que a gente pode se preparar em um dia que a gente sabe que vai usar bastante a voz, em uma palestra, por exemplo? Como que a gente pode se preparar a voz para isso? Vocês, inclusive, né, Bruna e Estela, são profissionais da voz, então também vão se beneficiar das nossas dicas. Exatamente, muito bem. Ter uma boa noite de sono. O sono, ele interfere bastante na energia que nós temos para produzir qualquer movimento no corpo, inclusive a voz. Procurar não comer alimentos muito pesados pouco antes dessa palestra, dessa aula, para não dificultar a produção da voz. Manter sempre ali uma garrafa de água ao seu lado, hidratando constantemente, antes, durante e depois dessa palestra. Se manter calmo, relaxado, inclusive se puder fazer movimentos corporais, movimentos de rotação de cabeça, de ombro, que você falte o seu corpo para também manter a sua voz solta. Né? Então, são alguns cuidados importantes para, durante uma palestra, uma aula, uma reunião em que vamos usar a voz, ter bastante saúde e uma voz que seja flexível, né? Que transmita bastante o conteúdo emocional, da sua atitude, da sua intenção no momento. Certo, e uma outra coisa agora, a respeito do evento de hoje, né, que tem o lema aí, o mote, comunicar é viver. O que está acontecendo, né? Já teve início aí no Vão Livre do MASP, muitas pessoas estão passando por aí. O que a senhora podia falar para a gente a respeito do evento de hoje, então? Estamos hoje aqui no Vão Livre do MASP, das 9 até às 15 horas, uma tenda montada especialmente para orientar a população em relação às áreas de atuação do fonoaudiólogo, motricidade orofacial, audição, linguagem e voz. As pessoas que se interessarem podem se dirigir até aqui e vão obter informações diretamente dos alunos de graduação de fonoaudiologia e de profissionais já formados. Temos aqui professores de universidade e toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Este ano completa o seu jubileu de prata, são 25 anos da Sociedade Brasileira de Fono, e resolvemos então presentear a população com orientações. Então as pessoas podem tirar orientações sobre o atraso de fala do seu filho, os processos de alfabetização, questões relacionadas à voz, os cuidados importantes com a audição. E estamos também distribuindo folhetos com perguntas mais frequentes em diversas áreas da fonoaudiologia. Temos vídeos passando sobre os conteúdos nessas áreas, uma boneca que está medindo a intensidade, né, dos aparelhos, nossos aparelhos de hoje em dia, que são bastante ruidosos, como a
microfone e demais aparelhos que causam ruído, moldes explicando como a voz é produzida, demonstração do teste da linguinha. Então, são vários assuntos de utilidade pública e que serve para toda a população. Nós recebemos aqui na Rádio Gazeta, aí, de presente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, uma sacolinha que veio com 10 livretinhos e eles são bem interessantes, né? Então, respostas frequentes para o profissional na área da voz, também aqui sobre, vendo aqui, disfonia infantil, motricidade orofacial, é bem interessante. E, infelizmente, como o nosso tempo hoje é curto, a gente está se atendo mais a falar do próprio evento, mas a gente já convida a senhora para estar participando numa outra oportunidade, um dia que a senhora tenha mais tempo e a gente também, para a gente estar falando dos diversos assuntos que estão sendo abordados pela Sociedade de Fonoaudiologia em relação a esses livretinhos que foram mandados aqui para a gente, tá certo? Será um grande prazer, Estela, Bruna, estar com vocês e falar mais, porque os assuntos da fonoaudiologia são vastos, são de grande interesse da população